Flamengo e Atlético Mineiro decidem o título da Copa do Brasil. O Botafogo tropeça e o Palmeiras encosta na disputa pelo título do Brasileirão Série A. Esta semana começam as semifinais das Copas Libertadores e Sul-Americana. Participam do podcast neste episódio todos os integrantes da equipe de jornalismo e esportes aqui da EBC. Bem ao meu lado, Rodrigo Ricardo, à frente o Maurício de Almeida e o José Roberto Cerqueira Leite. Eu sou o Sérgio do Bocage. Está começando o No Mundo da Bola. Satisfação recebê-los, muitos assuntos essa semana. Eu começo por você, Maurício, que sofreu no final de semana. Foi duro, foi. Com o Flamengo e Atlético Mineiro. Foi um sufoco. Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians, já projetando já a final agora contra o Galo, né? Foi uma partida complicada, né? Que o Flamengo adotou aquela estratégia de ir para retranca no primeiro tempo, uma alteração que eu não gostei de você perder um atacante, você tira outro atacante para botar um zagueiro e puxar o time todo para trás. Isso com 30 minutos de primeiro tempo. Foi a sorte e a incompetência do Corinthians, né? O Yuri Alberto foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Mas não foi uma estratégia boa do Felipe Luiz que deu certo? Deu certo. Que o Corinthians não criou mais nada. Deu depois. certo, mas até o Tite acho que ficaria assustado com esse conservadorismo do Felipe Luiz. Ele conseguiu ser mais retranqueiro que o Tite. Ali eu colocaria o Michael para prender a defesa do Corinthians lá atrás. Deu certo, agora é um gênio. Mas o risco foi muito grande. Deu certo porque o Corinthians foi incompetente e não conseguiu finalizar decentemente as bolas. Ou qualquer outro time que tivesse um ataque mais positivo, isso teria dado muito errado, eu acho. Balançou a cabeça, Zé. É isso aí, concorda? Concordo com o Maurício, né? A gente ficou assustado com a situação da expulsão do Bruno Henrique. Então você acha que realmente você teria o Gabigol ali como referência para você prender quando você tivesse a posse de bola, os dois, né? Mas aí mas o Gabigol, a gente sabe que é um jogador de jogo grande, né? Mas realmente, como o Maurício falou, você tira a tua referência e você recua, e você sacrificou o Arrascaeta, que não tem velocidade, não está bem fisicamente. Depois ele recua o Arrascaeta e coloca o Gerson para puxar também um contra-ataque, prender a bola lá na frente. Mas deu certo, né, Maurício? Deu certo. Mas se o Corinthians e o Ramon Dias também mexeu mal demais, tirou o Thales Magno, que era o melhor jogador do Corinthians, estava se mexendo para os dois lados, jogava com intensidade, e aí ele colocou o Pedro Henrique, entrou muito mal. E assim o Corinthians facilitou a vida. Poderia ter sido expulso, né? Poderia ter sido expulso, uma verdade. No Wesley, não foi? Isso. Então, realmente, o Flamengo passou com dificuldade. Como diria Otto Glória, ganhou é bestial, perdeu é uma besta. Foi por aí, Rodrigo? É verdade, salve Bocage, salve queridos colegas de mesa, salve internautas. É verdade, essa linha tênue entre o bestial e o celestial. Se o chute do Yuri Alberto não é defendido pelo Rossi, a gente não estaria falando bem da estratégia do Felipe Luiz, que no meu entender foi boa. Primeiro, aliás, o Gabriel Barbosa eu acho que vai ser o calcanhar de Aquiles do Felipe Luiz, porque eles têm uma relação pessoal. É claro que, aparentemente, essa relação pessoal está sendo bem aproveitada, né? Você vê os jogadores realmente se entregando pelo técnico, tem uma união, né? Até o Bruno Henrique, que realmente garoteou aquele lance. Foi. Imprudente. Ele tem que ser mais cuidadoso, que é a segunda vez que acontece isso com ele, né? Exatamente, ele tem sido expulso, não é a primeira vez, né? E chorou, e depois foi abraçado pelos colegas, enfim. Mas o Gabriel é um jogador que tem tirado a paciência dos torcedores do Flamengo. Não de agora, mesmo antes do Tite, enfim, né, o Gabriel, essa relação que se vai ficar ou não vai ficar, enfim, é um jogador que não tem rendido, né, o que se espera do Gabriel, né, até porque, né, ainda tem aquela imagem dele, ganhador da Libertadores, né, o Salvador, e ele não apresenta as mesmas atuações. Mas deu certo, eu acho que o Felipe Luiz deu para um time que tem dificuldade de propor, como o Cerqueira falou aqui, tirou o melhor em campo, o Thales Magno era o jogador que fazia essa criação. Eu confesso que eu fiquei até com sono no final do jogo, eu acho que os flamenguistas sofreram mais, né? Mas eu tava dormir, um pouco mais imparcial. Eu achei que o Flamengo até conseguiu, assim, não foi tão assim, pela situação que era, jogando na Neoquímica, com uma arbitragem que que é tendenciosa, porque faz pressão, enfim, com -1, eu achei até que passou bem. Eu acho que o Felipe Luiz dá um passo, vem demonstrando
que está no caminho de ser realmente um grande treinador. É claro que precisa de tempo e experiência. Eu acho que a arbitragem foi um ponto também, não foi determinante, mas que teve um certo peso distinto, né? A gente viu o lance do Gerson. O Gerson recebe o cartão amarelo e depois sofre uma falta idêntica e quem fez a falta não recebe o cartão. Sim. E no final os dois saíram reclamando da arbitragem. Você gostou do Daronco? O Daronco é sempre polêmico, né? As arbitragens dele são Foi sempre... pênalti? Não, foi. O cara deitou... Com a mão? Foi. Acho que pra mim foi pênalti. O negócio do pênalti ele é muito complexo, né? Que tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá, apesar de ter uma recomendação para bolas sendo na mão, dentro da área, ser o pênalti, mas tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Não seguem uma determinação única, né? A expulsão foi uma jogada imprudente, não tinha como deixar de expulsar. E o impedimento do gol estava impedido mesmo, o VAR foi claro. Aquele impedimento é ridículo, né? A regra braço, né? Por um braço. A regra do impedimento também é uma regra que poderia ser atualizada. Você impedido só apenas com o corpo completamente na frente, eu acho que poderia ter algum avanço na regra do impedimento. Estão prometendo isso, não foi? Sim. O corpo todo na frente, só seria a partir disso. Eu acho que vai ser difícil. Eu adoraria que houvesse essa mudança, mas acho difícil. As mudanças demoram na FIFA, né? Agora, o lance do Bruno Henrique me chama a atenção é que na hora que ele atingiu o pé, ele realmente foi. Eu acho que até fiquei pensando, devia ter alguma raiva do Mateuzinho. Não, e ele toca antes. Ele realmente, ele afundou, ele nem tirou, né? Não tirou. Foi estranho que ele não tirou, né? Ele viu que estava chegando. E aí ele no movimento de você não faz um pequeno recuo. Né? Eles são amigos. Né? Ainda bem. Não, e eu acho que não dá para menos fazer zero, né? Acho que não dá para ele recuar porque ele está no movimento, né? E no ar, ele não estava apoiado. Mas o reflexo de você. Enfim. Ele toca na bola antes, inclusive. Ou ele foi tão rápido que o reflexo. Pois é. Agora, o lance de mão não achei, não. Eu achei que. Achei até que o Gerson deu um toquinho levemente. Já proposital. Pra bater na mão do cara. E eu achei. A bola ia para fora da área, né? Não era uma coisa em direção à grande área ou ao gol, né? Eu achei que aí acertou. Fica a polêmica. Vasco e Atlético, Rodrigo. Vou falar em mão, vou falar do jogo do Vasco e Atlético. Para mim, além do golaço do Hulk, que não fez nada no jogo, reclamou a maior parte do tempo do jogo, mas fez aquela grande jogada e o gol que classificou o Atlético, a marcação do pênalti, que para mim foi claro, o pênalti do Atlético. Lógico. Mas levou 7 minutos para ser confirmado. Claro, pênalti claríssimo ali. Sabe, é muito tempo, né? Muito assim, tempo. Muito desperdiçado. Não, e o atleta fica parado 7 minutos. Quer dizer, toda a intensidade do jogo ali, 7 minutos para um atleta, né? Não só o psicológico. Na chuva. Na chuva, ou fisicamente até ele entrar no jogo de novo, quer dizer, então... A tomada de atitude sempre do VAR. E é estranho, né? Porque é uma cena que você vê numa vez, você de casa, né? A gente vê que... Foi pênalti, né? Exatamente. Eu estava na transmissão junto com o André e o Rafael. Na hora, os três foram unânimes. O André até teve um pouco de dúvida, mas no segundo replay falou, é pênalti, né? Porque a gente vê até o tronco dele, né? Eu acho até que ele tentou botar o ombro, mas, porra, vai no braço Pode ser, né? Mas aí você vê que o tronco dele movimenta. Ele não recolheu o braço. Intercepta a bola, enfim. Então levou 7 minutos. E com aquela coisa que é estranha, né? O VAR tá na Barra da Tijuca, o jogo é em São Januário. Enfim, mas tem a tecnologia ali para ir, as câmeras poderia fibra ótica, vai tudo. E quebra até o protocolo. Eu acho que o protocolo VAR são 2 minutos, se não me engano, para tomada de decisão, e levou 7 minutos, que atrapalha todo mundo, atrapalha o atleta, o torcedor que fica paciente, a televisão, quem está transmitindo, que quebra. Esse protocolo deve ter tido carimbo, troca, faz uma cópia do papel, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que assim, o time do Atlético é um time enigmático, é um time que tem grandes atuações, não teve grande atuação, o Vasco estava melhor nesse último sábado, inclusive me parecia confiante para ir aos pênaltis, até porque já tinha passado várias vezes nas penalidades contra Fortaleza, Água Santa, Atlético Paranaense, tudo nos pênaltis. Era um time que estava preparado para esse tipo de decisão, estava bastante confiante, mas depois que tomou um gol, aí realmente a casa foi pro breu. O baile foi cancelado, né? De novo. Como diz o Felipe Coutinho, nenhuma vitória. Pois é, o Felipe Coutinho... Tem explicação isso? Eu acho que o Felipe Coutinho tem problemas físicos, a gente nota que ele se esforça, não falta esforço, mas ainda vai levar um tempinho, e eu acho que a chegada dele esvaziou o Payet, que caiu de rendimento assim vertiginosamente, não sei se porque perdeu o protagonismo. Juntos não deu certo contra o São Paulo. São Paulo, nessa tentativa, não se deu certo, mas eu acho que o Payet deu uma, não sei, assim, tipo assim, agora chegou a estrela, não sou mais a estrela, não sei se foi isso, embora. Mas é o que parece, porque ele começou a jogar muito mal, realmente, mas o Vasco foi até onde
podia ir. Acho que fez uma campanha admirável pelo elenco que tem. E o Atlético Mineiro é esse time que a gente não sabe. Tem grandes partidas. O Diego Milito, às vezes, tem umas armações que desprotegem um pouco a defesa, mas tem valores individuais incríveis. Tem o Scarpa, tem o Paulinho, tem o Hulk, tem o Arana, tem um elenco de excelente goleiro, né, o Everson? Assim como o Flamengo, né? Mas eu acho que o Flamengo ainda tem mais coletivo que o Galo. Numa final, que vai ser só em novembro. Pois é. Quer arriscar? Não vou arriscar. Não vai arriscar. Porque ainda vou ter muito jogo. Vamos esperar um pouquinho. No momento, acho que o Atlético, apesar dessa instabilidade, tá melhor que o Flamengo. O Flamengo ainda não encaixou o time. A tendência de elenco, se você for pegar no papel, o time do Flamengo é melhor. Mas tem que ver se do papel vai sair para o campo, né? Você ainda tem são umas 2 semanas. Dia 13 e dia 10 as finais. Ainda dá para. E o Atlético tem Libertadores, né? Quer dizer, também vai dizer o que vai ser da vida do Atlético. Brasileiro, o Atlético também já não almeja mais nada, mas tem a Libertadores, né? River Plate. Aproveitando a Libertadores, jogos no meio de semana agora. Dia 22, Atlético Mineiro e River com a volta 29 e dia 23, Botafogo e Peñarol com a volta dia 30. O jogo do Flamengo e Atlético, o primeiro, será no dia 3, exatamente depois do jogo da volta da Libertadores. Mas é bom lembrar que o Flamengo jogará no dia 30 contra o Internacional, jogo atrasado da 17ª rodada. Então, se nessa semana o Flamengo descansa e o Atlético joga, na outra os dois vão jogar no meio de semana, antecedendo a... mas o Flamengo pode poupar. Sim, exatamente. É uma intensidade... completar aí. É uma intensidade diferente. O Flamengo vai poder poupar contra o Internacional, pela tabela do Brasileirão, e o Atlético talvez não, e vai jogar lá. Na Argentina, né? É um jogo tenso que pode resultar em alguma lesão, isso pode influir diretamente na decisão da Copa do Brasil. O que vai acontecer nessa rodada da Libertadores? Para o River é até uma boa, né? Nesse sentido. Sim. E Botafogo e Peñarol no meio de semana? Se o Peñarol jogar como jogou contra o Flamengo no Maracanã, complica bastante. Agora, se for o Peñarol, lá do Uruguai, que fez o segundo jogo contra o Flamengo, o Botafogo tem grande chance de sair vitorioso, classificado. Por quê? Porque abre o jogo o Peñarol? O Peñarol aqui no Maracanã segurou de todos os jeitos, aqui, né? Quer dizer, mas o Botafogo é um time que propõe jogo, vai para cima. Falta aquele cara experiente de Libertadores, realmente falta um jogador mais rodado até para ditar o ritmo. Mas o Botafogo está no momento, apesar do jogo de sexta contra o Criciúma, né, abalou um pouquinho o torcedor, né? Mas acho que o Botafogo passa pelo Peñarol sendo o Botafogo. O Botafogo é favorito? É favorito. E no outro jogo? É favorito e precisa vencer e vencer bem, né? É essa a expectativa. Acho que o Botafogo volta a jogar no Newton Santos. Acho que isso também faz uma diferença, porque tem a questão do gramado sintético. A bola corre de forma diferente. Os jogadores estão mais acostumados. Não que o Botafogo tenha jogado mal contra o Criciúma. Acho que jogou, sentiu um pouco ali a pressão. O Criciúma estava bem armado também, um time bem fechadinho. E coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Faz um gol... Vai ter mais emoção, já né? no finalzinho do jogo, né? Era 43, eu acho. 46, eu acho. Ele leva aos 48. Isso. E faz 1 aos 50. Esse lance, eu achei que a arbitragem errou. Eu daria o gol. Mas ele carregou igual o Verratti. Não, ele carregou, mas deu pra ver, Você achou? Sim, você teve essa impressão? A bola fica nos braços dele assim. Eu não vi em muitos lances. Eu vi numa câmera geral, assim, achei que foi lance normal. Eu daria no ângulo que eu vi. E assim, eu não acho que ele botou o braço, né? A bola bate nele aqui no peito e aí ele se enrola, a bola fica ali na disputa. Mas olha só, o braço está bem próximo. Ele pode ter levado. A bola assim, rola pelo braço. Okay. Aí não tem jeito, é a aí regra. Ele leva vantagem. O lance do Verratti, que também bate no braço dele, nenhuma câmera mostrou. Contra o Fluminense. O árbitro estava atrás dele. Era o Daronco, inclusive. As câmeras não conseguem definir, aí prevaleceu a marcação do campo. Mas ontem deu para ver bem. A câmera de lado, assim, estava bem, foi bem nítido. Agora eu acho que o Botafogo vai vencer o Peñarol e talvez vença até bem, por 2, 3 gols. Na Sul-Americana, quarta-feira, Cruzeiro e Lanús. E quinta-feira, Corinthians e Racing. Pode ter uma final brasileira aí? Ou Argentina? Não, pode ter, né? Tudo tá em aberto, né? Mas o Lanús é um clube na Argentina que vem... E o Cruzeiro não venceu ainda com o Diniz. Com o Diniz. E o Lanús é uma força 4 da Argentina jogos, que vem nesses últimos 10 anos, chegando à final de Libertadores, ganhando títulos na Argentina. O Lanús é um time também
enjoado, né? O Cruzeiro errou ao levar o Diniz numa reta final? A mudança que o técnico que estava lá não estava encaixando mais, né? Já tinha... Mas é uma mudança bem radical. Uma mudança muito radical. E o Diniz ele não consegue fazer um trabalho rápido, né? Um técnico assim que você chega e muda. A filosofia dele exige uma sequência grande de treinos, tempo. É complicado. Acho que são duas partidas difíceis. Os dois times argentinos são bons. O Racing também e o Corinthians não vem numa boa fase. Ontem não conseguiu fazer. A cobrança vai ser maior ainda. Mas o Depay pode jogar, né? Pelo menos. Pode. E o Corinthians tem que ficar esperto, porque o Brasileirão tá bem complicada a situação, né? Olha, eu vi o Racing jogar contra o Atlético Paranaense. É um timão. Lá no cilindro, o cilindro. Eu aposto no Racing. Também, eu diria que vamos ter Racing e Cruzeiro. Cruzeiro aí. Com o Diniz? Cruzeiro com o Diniz, por que não? Sei. Cruzeiro o Diniz foi campeão da Libertadores. Mas tem essa coisa do Corinthians, realmente. Mas só que ele foi campeão da Libertadores depois de 2 anos, né? Treinando sim. o time. Mas tá tempo. Pode ser. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar então. Fala de Brasileirão. O Botafogo tropeçou, o Palmeiras venceu 5-3, um jogo bem... 8 gols, né? E com isso, segundo os matemáticos, o Palmeiras tem mais chances de título que o Botafogo, 53% a 42% do Botafogo. A matemática, ela é uma ciência que está por trás de outras, né? Por exemplo, música tem muito de matemática, mas matemática não é música, e futebol também não é matemática. Então, lembrando só que tem um confronto direto lá em São Paulo. 38ª rodada, né? O 36ª, agora eu me lembro. Que é um confronto eu acho que é no último jogo. Que pode até ser antecipado caso o Botafogo vá para a final da Libertadores. Corre o risco também, que vai cavalar umas datas agora. Acho que não é a última rodada, não. É a última. Palmeiras e Botafogo. Acho que Botafogo e Palmeiras é a última rodada. Mas tirando a matemática, eu não vou... Eu não era muito bom em matemática, me lembro que até ir para recuperação. Por isso que virou jornalista. Mas tem que fazer conta pra caramba, né? Pelo menos são as contas simples. Mas eu diria que o Palmeiras realmente bem que vem, né? Fez ontem uma grande partida, tem o Estevão retornando das lesões, tem o Veiga fazendo... fez um hat-trick, né? Voltando a jogar bem. É um time que está acostumado com esse tipo de situação de reta final do Brasileirão, está em busca do tricampeonato. O Abel é confiável. Exatamente. 36ª rodada prevista para 1 de dezembro. A final da Libertadores é 30 de novembro. Se o Botafogo chegar à final, vai ter antecipada ou adiada. É possível. Tomara, né? É bem possível. Mas tem esse confronto aí que vai ser... Eu até torço para que aconteça, que os dois times cheguem bem parelhos, para a gente ter uma decisão, assim, digamos, dentro de um pontos corridos. Mas o Botafogo precisa abrir bastante esse olho aí. O Palmeiras vira maior favorito? Para mim, sim. Eu sempre apontava o Palmeiras, depois que saiu de Libertadores e Copa do Brasil, focado só no brasileiro, e com a regularidade que o Abel sempre demonstrou ter com a equipe do Palmeiras, no ator já tem esse bicampeonato em pontos corridos, então uma competição de pontos corridos exige regularidade. O Palmeiras dificilmente perde ponto, como o Botafogo perdeu para o Criciúma. Como o Fortaleza perde em casa, quando você acha que o Fortaleza vai... O Palmeiras faz aquele jogo, foi até 5 gols, até surpreendente essa vitória com 5 gols. Normalmente o Palmeiras faz um golzinho, segura e mata o jogo, sem grandes emoções e sempre eficiente, sempre somando pontos. E o Botafogo, pode o técnico não gostar, pode o presidente não gostar, mas o fantasma de 2023 está aí. Vai rondar, não tem como tirar esse fantasma do vestiário. Eu acho até triste, até o Arthur Jorge. O pessoal vai reclamar de você. Vamos. Ainda bem que eu não estou na coletiva. Não, eu vi essa coletiva que o Arthur Jorge deu uma resposta atravessada para um repórter, achei... O Arthur Jorge, que nem costuma ser um técnico ignorante, diferente do Abel, ele é um técnico bastante elegante, responde todas as perguntas, mas tem que responder. E se o Botafogo for campeão, a história do Botafogo vai ser contada a partir da perda desse título do ano passado. Sim, vai fazer parte. Inevitavelmente. Então, assim, eu sei que eles não gostam, mas e a Lanterna Verde tá de farol alto para cima do Botafogo. Não, o Palmeiras é favorito. Até porque o Palmeiras, como o Maurício falou, ele só tem o brasileiro. O Botafogo tem Peñarol, pode ter a final da Libertadores... E pode sofrer na Libertadores e o time também sentir a perda de uma final de Libertadores. Vou te ajudar. Próximo jogo do Botafogo é o Bragantino. Não, desculpe. É o Bragantino, sábado. O Bragantino? Então, tem Botafogo e Bragantino. Será que ele poupa entre os 2 jogos da Libertadores contra o Bragantino, que está lutando para não cair? Depende.
Pois é. Se vencer bem o Penharol por 2-3, pode até se dar o luxo. Então, nessa próxima rodada, temos também Palmeiras e Fortaleza, que é um confronto direto ali. O segundo contra o terceiro, lá em São Paulo. E talvez, aí a gente já não sabe, pela irregularidade, quem pode se beneficiar é o Flamengo, que pega o Juventude em casa. Pode diminuir um pouquinho aí para essa turma que está na parte de cima da tabela. Não vai adiantar muito, não, mas já dá uma diminuída. Mas o Fortaleza, como a gente, na hora de mostrar que tem que chegar, o Fortaleza não vai segurar o Palmeiras. Assim, especificamente, Botafogo, Bragantino e Botafogo, e Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras pode até virar líder na próxima rodada. Sim. Probabilidade. Você pouparia? Aliás, o Bragantino? O Palmeiras vai jogar antes do que o Botafogo no sábado. É no mesmo dia o jogo, mas joga horas antes. O Botafogo já vai entrar com a pressão de saber se está atrás ou não. Como tendo esse jogo antes, o Palmeiras vencendo, não tem como poupar. Não dá para você. Como é que você vai explicar para a torcida que você poupou, aí você perde um ponto e pode perder o campeonato? Isso aconteceu no passado, que o Botafogo poupou jogador para a semifinal da Sul-Americana. Dali começou a degringolar, cair e tudo mais. Então, realmente, eu acho que o Botafogo eu não pouparia. O jogador quer jogar jogo grande, é um momento de todo mundo, né? Da temporada, você não pode... Luta para chegar nessa situação. Então, acho que... Então, podemos ter líder novo no final de semana, dependendo dessa rodada. Lembrando que no domingo, é 27, né? Não tem jogo por conta do segundo turno das eleições em algumas capitais. E na parte de baixo, Atlético Goianiense 22, e aí está apertando. Cuiabá 27 com um jogo a menos, pega o Vasco. O Cuiabá pega o Vasco, jogo atrasado, mas é na outra semana, no dia 24. Não é agora. Dia 24, Vasco e Cuiabá, jogo da 19ª rodada. O Vasco tem 37 pontos. Então o Cuiabá, claro, vai jogar em São Januário, né? É fácil assim, mas pode diminuir a diferença. Para o Atlético Paranaense, aí, Zé, o Atlético Paranaense tem 31 com menos 2 jogos e o Fluminense tem 33 com menos um jogo, é o jogo atrasado. Dia 22, nesta terça-feira, Fluminense e Atlético Paranaense. É o jogo dos 6 pontos para o Fluminense, né? Para o Fluminense sair de vez do risco do rebaixamento, tranquilizar seu torcedor e botar o Atlético Paranaense que está ladeira abaixo. O Atlético Paranaense é uma surpresa, ninguém imaginava que... Eu acho que vai cair o Atlético. O Atlético pelo jeito que está, né? O outro jogo do Atlético é contra o Atlético Mineiro pela 19ª rodada, sem data marcada. Não tem jogo ainda. fácil, não tem. Entendeu? E o Corinthians nesse meio aí com 32. Corinthians e Vitória. Aí ele tem que ver se vai disputar a Sul-Americana, o que ele faz... O Corinthians, essa panela de pressão, ele está envolvido em muitas competições, causa essas confusões, né? Eu acho que o Corinthians tem força para sair. Mas o problema, tipo assim, o Vitória voltou a jogar bem. É um time que está performando bem e está conseguindo resultado. Tanto que a gente nem está mais na zona, né? Não, saiu. Está respirando um pouco melhor. O Fluminense também vem jogando bem. Sim. Acho que o Fluminense também encontrou mais... Eu acho que tem alguém aí que vai... Bragantino mesmo. Então, você acha que o Corinthians deveria abrir mão da Sul-Americana? Não. Porque ficar campeão da Sul-Americana e rebaixado não adianta nada. Joga Libertadores. E aí? Enfim. E a Série B? Faz parte. O prejuízo financeiro é muito grande. Pode abrir mão de jogar uma Série B, um Corinthians cair para uma Série B, é um prejuízo grande. Tem um elenco para isso. Tem um Depay que chegou aí. Sim, mas só que a situação é bem esquisita, né? Não pode abrir mão da semifinal. O próximo jogo do Corinthians... O Racing é favorito, hein? Então, o próximo jogo do Corinthians, fim de semana, é Cuiabá e Corinthians. Olha aí. É importante. Diretíssimo no Zé. Fora de casa. O Fluminense com o Atlético Paranaense. Ganhar e empurrar quem está... O Corinthians, se perde para o Cuiabá no final de semana, o Cuiabá vai a 30, dependendo do resultado do Vasco. Com também. Um jogo a menos. Não, ele joga com o Vasco antes. Ah, tá. Joga agora. Joga agora com o Vasco. Vasco e Cuiabá, alguma expectativa? Eu acho que o Vasco vai ganhar. Eu acho que o Vasco precisa levantar a cabeça, né? Não está totalmente livre dessa ameaça do rebaixamento. São 7 jogos sem vitória. Tem que levantar e aproveitar o espírito e, de repente, buscar a Sul-Americana. E de repente, pode até pintar, né? Um G8, né? Pode lutar para estar em 10º, pode lutar para chegar em 8º, de repente até busquei uma... O Atlético Mineiro não dá G8, porque o Atlético está fora. Se o Flamengo e Botafogo ganhar... Se o Flamengo e Botafogo dá. G8. Exatamente, tem que buscar aí. Então, acho que tem que fazer uma reta final do Brasileirão inspiradora, não pode deixar o ânimo cair.
E os demais, Atlético Goianiense, esse já caiu. Já caiu. Então Até vocês... o presidente reconheceu, né? Já. Há muito tempo. Então vocês acham que entre eu acho que o Atlético... Cuiabá já caiu também, cara. Eu não acredito que o Cuiabá vai ter essa segundo os matemáticos que você gosta, 87% de risco. O Atlético Goianiense 99. E aí o bolo tá ali. Corinthians 51, Vitória 39 e Atlético Paranaense 31, porque o Atlético tem 2 jogos a menos. Pois é. Situação complicada do Corinthians. Cai um grande, então. Cai um grande. Cai o Atlético Paranaense. E não o Corinthians. Apesar que tem 2 jogos a menos, né? Mas contra quem são os jogos a menos? Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora. É um negócio que o Atlético Paranaense não está conseguindo encaixar. Não ganha em casa. Ele não tá... não ganha nem em casa. Nem em casa. 6 derrotas. Do Atlético. Então, vamos aguardar. Rodrigo Ricardo, obrigado aí mais uma vez. Maurício Almeida, obrigado. Cerqueirinha, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho para receber as notificações. Compartilha, deixe seu recado. A gente gosta muito de falar com vocês. Um abraço.